Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos à parte 2 da nossa reflexão sobre o jejum muda circunstâncias, ou o jejum pode mudar as circunstâncias. Hoje nós vamos abrir no livro de Joel, capítulo 2, vamos fazer uma leitura um pouquinho mais extensa. Vamos ler a partir do versículo 12. Vamos lá. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, seu Deus. Toque a trombeta em Sião, decrete jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúna o povo, consagre a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo até os que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, poupa o teu povo, ó Senhor. Não faça da tua herança objeto de zombaria e de chacota contra as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Vamos também para uma leitura em conexão com Joel 2. Vamos a 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14. Bem conhecido também. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Percebam, irmãos, que Joel, capítulo 2, onde nós lemos, e 2 Crônicas 7,14, estão falando do arrependimento por meio da oração e do jejum que devem preceder a restauração. Ou seja, o arrependimento, acompanhado de jejum bíblico, vai trazer a restauração. Então, fica evidente que oração e jejum abrem as portas para o perdão, para toda sorte de bênçãos e para uma restauração plena. Se nós quisermos usufruir das bênçãos de Deus e obter restaurações em todas as áreas da nossa vida, nós devemos primeiramente buscar ao Senhor atendendo estas condições, com arrependimento, com jejum, com choro, com quebrantamento, e assim o Senhor Deus vai nos atender, porque nós vamos corrigindo essas rupturas que surgiram em nossas vidas através do jejum e da oração. Comparando 2 Crônicas 7,14 com Joel, capítulo 2, onde nós lemos, a partir do versículo 12, o Senhor está dizendo que ele vai liberar um grande derramamento do Espírito Santo. Um derramamento que vai trazer restaurações, que vai trazer unidade e que vai trazer bênçãos que suprirá todas as necessidades do seu povo. Se nós continuássemos lendo Joel, capítulo 2, e seguíssemos a leitura a partir do versículo 20, 21, 22, 23, o Senhor então diz ali que então
ele vai liberar chuva ao seu tempo, e haverá abundância de vinhos e de cereais, para representar todo tipo de abundância. E ele diz: e o meu povo comerá fartamente, e o meu povo nunca mais será derrotado ou humilhado pelo inimigo. Mas, lá em Joel, capítulo 2, a partir do versículo 18 até o versículo 28, nós encontramos ali uma palavra-chave. A palavra é esta: depois. Depois. Depois de que? É isto que nós vamos aprender agora. Depois, há uma condição para o seu Deus restaurar, abençoar, prosperar, sarar, aleluia. Há condições e nós temos que atender estas condições. Então, lá em Joel, capítulo 2, o versículo 28 diz: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre os servos e as servas, filhos e os filhos, e meus filhos e minhas filhas, meus servos e minhas servas, todos serão cheios do Espírito Santo. Mas, diz depois, esse depois de atendermos essas exigências. Vamos lá. Depois que o povo de Deus começar a jejuar e a orar, jejuar e orar, então Deus ouvirá dos céus, mostrará a sua misericórdia, o seu zelo e abençoará o seu povo. O que também concorda com 2 Crônicas 7,14, que começa com um condicional. Se, aqui está o condicional, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. E lá em Joel acrescenta: proclamai um jejum, convocai toda a congregação. E lá é interessante que diz que todos, homens e mulheres, até as crianças, os sacerdotes, aí tem algo ali também extraordinário. Diz: e os noivos, deixe seus aposentos, suas recâmaras e jejuem. Você já sabia que o homem recém-casado, ou o noivo que estava para casar, ele não ia para a guerra? Para quê? Ele era recém-casado. Israel ia para a guerra, o recém-casado ficava para que não houvesse perigo dele morrer na guerra e deixar uma esposa viúva, recém-casada. Olha a beleza dos cuidados de Deus. Mas a necessidade do jejum, a necessidade do arrependimento, a necessidade da restauração é tão grande que nem os recém-casados estão sendo dispensados. Jejum é isto, é uma abstinência, do alimento e de muitas coisas, inclusive para os casados, em concordância até do relacionamento sexual, não por muito tempo, como diz Paulo, mas deve haver concordância entre os cônjuges. Depois que o povo de Deus tiver começado a chorar, lamentar, arrepender-se por causa dos seus pecados, depois então virá o regozijo do Senhor. Depois então virá as grandiosíssimas bênçãos do Senhor. E acontecerá depois que o povo de Deus começar a jejuar e orar. Não é só chorar. É chorar e orar. Às vezes a gente só chora e não ora. E orar acompanhado de jejuns. Depois que o meu povo começar a jejuar e a orar e a chorar e a lamentar e a arrepender-se, o Senhor diz: eu abrirei as portas dos céus e vou mandar as chuvas de outono e da primavera, que são as primeiras e as últimas chuvas. A primeira para encharcar a terra e então o fruto começar a brotar,
e as últimas chuvas para terminar de encher as espigas e garantir uma colheita muito grande. Depois de quê, pastor Gilmar? Depois que o povo de Deus, sempre há oração e jejum. Depois que o povo de Deus jejuar e orar, então o Senhor vai derrotar Satanás. E a Bíblia diz lá em Joel, capítulo 2, os versículos de 23 a 24. E eu restituirei tudo que o gafanhoto, representando os exércitos inimigos que humilharam e destruíram Israel e levaram os seus bens. O Senhor disse, eu restituirei. Haverá indenizações, haverá restituições quando nós resolvermos orar e jejuar. Tudo aquilo que Satanás roubou, aproveitando nossas fraquezas, nossa falta de vigilância, nossas desobediências, tudo que ele levou, tudo que ele roubou, agora, no jejum e na oração, restaurados pelo Senhor, o Senhor vai tomar, vai trazer de volta e vai abençoar o seu povo com abundância e o seu povo ficará satisfeito. Glória ao nome do Senhor para sempre. Então, aí está. O jejum pode mudar circunstâncias. Oração e jejum, querido irmão, queridos irmãos, são armas poderosíssimas que Deus nos deu e que não falha. São armas poderosas para combater o mal e para nos fazer vencedores. Glória ao nome do Senhor para sempre. Você não vai pôr na cabeça que você vai jejuar até onde aguentar, porque com isto você está comprando as bênçãos de Deus. Cuidado com esse extremo também. Se você está sendo ministrado por mim agora e diz, então eu já sei, eu vou jejuar o tanto que eu aguentar, porque está garantido a bênção. Com o jejum você não está comprando bênçãos. Não, Deus não entra em engrenagens. Com o jejum você está quebrantando-se, humilhando-se, confessando o que tem que confessar, e Deus, que é misericordioso, vai restaurar, vai ouvir as orações, vai honrar a renúncia com o jejum e vai lhe abençoar. Pense nisto, pense muito.